Você gosta de falar? Você quer sempre falar mais e melhor? Ou você quer só falar melhor? Porque falar mais, né, implica aí outras coisas também. Isso tudo está dentro da oratória. E quanto melhor a sua oratória, maior persuasão você terá nas suas falas, né? Maior conquista para aí seguidores, para alunos e quem sabe aí também clientes. Para conversar conosco a respeito de como falar melhor, a gente trouxe aqui o comunicador Everton Lima, ele que ministra aulas de oratória em várias áreas do conhecimento e está sempre por aqui, de vez em quando, né, dá uma sumida, mas está sempre por aqui. Vamos lá, vamos falar quem está ligado. Aê, muito bem. Vamos falar então com o Everton Lima. Bom dia, Everton, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, é sempre bom a gente estar aqui conversando e no seu programa que é uma maravilha. Que coisa boa. E falar sobre o que a gente gosta, né, Everton? Comunicação, de comunicar, de fazer as coisas através da fala, da conversa, do diálogo. E eu lhe pergunto, quais são as maiores dificuldades quando você está ministrando aula que você encontra nos seus alunos, né, na questão do falar? Tem 4 em especial, mas a primeira que eu queria destacar, controlar a emoção. As pessoas não conseguem controlar a emoção. Verdade. É incrível. Quando você sobe para falar e você vê aquela multidão de gente, você pensa assim, o que eles estão pensando de mim? O que eles vão falar de mim depois que eu acabar? Será que eu tô bem arrumado? Onde é que eu vou botar as mãos? Onde eu boto as mãos? E tudo isso fica aqui no imaginário da pessoa. Muitas vezes nada disso acontece. Tem ninguém prestando atenção como você está ou não. É só seu conteúdo. É só seu conteúdo. Mas é incrível. O cérebro é muito criativo. Deixa eu lhe dar uma ideia. Se eu lhe der uma pauta, é assim que acontece conosco. Se eu lhe der uma pauta triste, então seu cérebro vai começar a criar situações dentro dessa pauta. E aí você vai ficar triste, realmente. Do mesmo jeito, quando a gente vai falar em público, a gente já tem um medo. Então ele já começa a criar situações e a inflacionar essas situações, a deixarem maiores ainda. Então a primeira coisa, controlar a própria emoção. Saber gerenciar que aquele momento, ele é um momento como qualquer um outro. É um momento de comunicação. Você vai conversar com pessoas, não você vai ensinar as pessoas. Talvez para algumas pessoas é complicado a palavra ensinar, falar, passar o que eu entendo, mas tratando isso com naturalidade, acontece. E tem gente que tem receio até de fazer vídeos, de falar nas redes sociais, porque também tem a impressão de que tem muita gente olhando, né? E geralmente tem, mas é de uma forma diferente, e se trava. Trava ali, não faz de jeito nenhum. Tem clientes meus que quando vão gravar vídeo, esse é um dos grandes problemas deles. Tem um conhecimento, tem um conteúdo todo na cabeça, sabem até falar muito bem, tem um português correto, mas quando chega na hora de falar, sabe o que trava? Mais uma vez, o controlar a emoção. Aquilo que os outros estão pensando, ou até mesmo algumas exigências que nós colocamos sobre nós mesmos. Cobranças. A gente sempre acha que todo mundo só tem a vista da montanha que possa escalar. E a gente fica olhando os outros que escalaram a montanha e fica dizendo assim, fulano é top, eu tenho que ser igual. Ou então, não posso nem chegar perto de fulano, porque... E vem sempre aí o 880, né? Quando você não acha que é bom demais, você acha que é ruim demais. E tudo isso é um dos grandes complicadores. Se comparar. E isso não ajuda. E o que mais você percebe, assim, nos seus alunos, de dificuldade para conversar mesmo, para fazer essa oratória? Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que quem já faz isso comumente, como eu, como você, como outros apresentadores, radialistas, e até mesmo professores,
estão sempre muito calmos. Isso. Está tudo sempre muito bem e não é assim que funciona. Antes de começar, tem sempre o frio na barriga, que se não existir o frio na barriga, não vai valer a pena. Verdade. Tem que ter emoção, tem que ter a vontade. Eu gosto de dizer o seguinte, que sempre antes de eu palestrar, se não houver frio na barriga, não vai valer a pena. Então eu sempre sinto um pouco de medo, sinto um pouco de timidez, porque isso eu não vou contar hoje no seu programa, mas eu já fui um rapaz tímido. Eu sei. Então, é bacana a gente trabalhar um pouco dessas coisas, certo? Uma segunda coisa que os alunos têm muito problema, sabe o que é, Aline? Saber ligar os argumentos. Quando você já tem um problema da emoção e você também tem um problema de não saber ligar os argumentos, aí complica. Uma aluna foi defender uma tese e ela estava super nervosa. E ela sabia de tudo. Apresentou a primeira vez para a professora e a professora não gostou da apresentação. E aí, essa apresentação, o complicado foi porque ela se depreciou depois da apresentação para a professora. E isso afetou a emoção dela. Então ela me chamou com o intuito de tentar deixá-la mais calma e não tão nervosa. Foi aí que, assistindo a apresentação dela, eu percebi que ela não havia conseguido a aprovação da professora ou da orientadora porque ela não soube ligar um argumento com o outro. E saber ligar um argumento com o outro é contar uma história. Quando você está contando uma história para alguém, tem começo, meio e fim. Se você não conseguir ligar os passos ao ponto de que no início você faça um resumo de tudo o que é e depois, na sequência, você vá dando todos os fatos daquela história, as pessoas não vão se envolver. As pessoas adoram ouvir histórias. A gente escuta história quando é criança e isso cria e abre o imaginário. Quando você está falando, você tem que envolver as pessoas para que elas visualizem o que você está falando. Pois é, e essa questão de linkar, né, como a gente chama hoje em dia, tem esse novo verbo, linkar. Os argumentos, como o Everton está falando, contar a história direitinho para que as pessoas entendam o que você está falando e entendam também, né, o limiar da história, se vejam dentro da história, consigam imaginar a história para poder absorver aquele conteúdo e, claro, utilizá-lo ou não mais para frente. Essa questão da oratória também, Everton, nos lembra muito a questão de antigamente tinha mais, ter vozes bonitas, né, ter aquela coisa, né? E hoje em dia não. Hoje em dia você pode fazer tratamentos, né, colocar sua voz de uma forma mais bonita, porém não precisa modificá-la do que ela realmente é. É mais um padrão que a gente cria, é mais uma situação que a gente coloca, que impõe para que a gente possa conseguir. Você falou isso e me fez lembrar da terceira dificuldade que os alunos têm. A terceira dificuldade que os alunos têm vai além de uma boa argumentação. A terceira dificuldade que eles têm é na estética. Quando a gente vai apresentar, é interessante colocarmos as palavras de uma maneira em que elas possam envolver as pessoas. E você só conseguir estética na hora de uma boa palestra, ela não se traduz em palavras bonitas e muito menos numa voz bonita, como você falou agora há pouco. Ela se traduz na maneira de envolver as pessoas, na maneira de tocar a sensibilidade das pessoas. E você só faz isso se você conseguir entender quem é o seu público. Se você conseguir entender para quem é que você está falando. Me lembro que eu levei um médico para falar sobre DST e AIDS para adolescentes. Você já imagina, né? Adolescente vai ter aquela sala com daquela forma. E ele ficou super tenso para dar aquela palestra. Porque vou falar com adolescentes, Então,
Tem muitas perguntas escabrosas desses meninos, tudo curioso, querendo saber tudo. Exatamente. Então, o que foi que eu falei para ele? Reduz a sua palestra à linguagem mais simples, seja o mais didático possível e deixe com que eles perguntem na hora que eles quiserem. Na hora que eles sentirem vontade. Porque adolescente, ele tem aquela vontade no momento. Ele não tem aquela paciência de esperar tanto tempo para ter que fazer uma pergunta. É a coragem, vai na coragem. Chegou a coragem, pergunta. Me livrei, vai, agora responda. Exatamente. Então você tem que estar adaptado. Se ele fosse dar uma palestra dessa para adultos, o contexto era completamente diferente. Sim. Então, se você sabe o público que tem, você tem a capacidade de fazer com que essa palestra fique bela, envolvendo as pessoas, fazendo com que apresentar essa ideia de negócio fique bela. Você falou de gravar um vídeo, né? A parte estética. Muita gente quer gravar um vídeo e quer colocar o telefone próximo do rosto. Não, você vai gravar uma story, você quer conversar com alguém, por acaso você conversa com alguém assim? Depende, né, querido? É fácil. Só quando é amor, aí a gente tá lá mais pertinho, mas no sendo a gente... No sendo é diferente, né? Organizada. Exatamente. Então a distância tem que ser um pouco maior, até mesmo para mostrar o que você tem atrás. Sim. As pessoas se situarem, se conectarem com você. E aí vem toda a questão da estética. Você estar bem apresentado, de você transmitir uma boa aparência, de você mostrar de uma maneira sem chamar muita atenção. Tem gente que adora chamar atenção com a roupa. Não, vai simples mesmo. As pessoas querem ouvir você. Muito bem. E por fim, a quarta e última dificuldade que você encontra relacionados à oratória, ao falar com o público, seja de forma gravada na internet, seja no público, com plateia, qual é que você encontra mais com seus alunos? Criar um roteiro. Ninguém sabe por onde começar. Eu acho interessante que eles dizem assim, por onde eu vou começar? O que eu vou dizer? A quem eu vou dizer? Teve um aluno em especial que era professor de matemática. Ele queria começar a aula dele toda vez escrevendo no quadro. Bora, gente, escreve aí no quadro, vou escrever no quadro, escrevam aí o que eu vou escrever. Não queria o contato visual com os alunos. É assim, 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 pronto. E aí eu falei para ele, professor, cada uma das matérias tem alguma ligação prática para o cotidiano. Por que o senhor não fala disso, conversa com os alunos e aí você parte para o conteúdo? Ele começou a colocar a estratégia e quebrou o início de por onde começar. Ele tinha um travamento de olhar inicialmente para os alunos. Mas quando ele já tinha escrito no quadro, o medo já ia embora, ele já se sentia seguro. Relaxava. Do mesmo jeito, as pessoas que vão gravar um vídeo para a internet, o que eu vou dizer? Olá, oi seguimores, oi não sei o quê, né? Olá, pessoas! Olá, pessoas, ou coisa desse tipo. Na verdade, abrir esse vídeo de uma maneira em que você fale e que seja você, em que as pessoas identifiquem você, é bem melhor. Com certeza. Se o olá é a forma como você se comunica, é o olá que vai fazer as pessoas se comunicarem e entenderem o que você vai falar. Então, a quarta e última dificuldade é por onde começar. Muito bem. Tá, então, Everton Lima, que é comunicador, é jornalista, é também assessor aí de conteúdo, tá sempre trazendo coisas boas para Mossoró, ministrando aulas e é muito bom. A gente encontra você em qual @, Everton? @evertonlima.blog. Muito bem. E aí você pode aperrear ele por lá, que ele vai As orientar de maneiras, enfim, personalizadas, vamos dizer assim, né? Porque cada um tem seu jeito, cada um tem seu conteúdo. E aí, por onde começar? Como fazer? Onde é que eu vou colocar minhas mãos? Ele tem lá as orientações para você. Obrigada, Everton. Eu que agradeço.